Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, a gente encontra em muitos textos na Bíblia a palavra filho. A descendência de um pai e uma mãe são os filhos. Dava-se também o nome de filhos aos homens que entravam em um relacionamento familiar por adoção ou casamento. A gente faz isso até hoje. Uma sogra, quando se dirige ao seu genro com carinho, diz que não ganhou um genro, e sim um filho. Era e é uma expressão afetuosa de carinho usada por uma pessoa de idade ou uma posição superior. Podia ser usada também para designar uma cidade, bairro ou coisa parecida. Por exemplo, os filhos de Sião, os filhos de Belém. A referência que vinha a seguir, depois da palavra filho, mostrava informações, valores morais e até mesmo espirituais. Você adotar como filho uma outra pessoa mostra o amor que temos por essa pessoa. Você chamar de filho alguém de outra família mostra o carinho e a consideração por esse alguém. O apóstolo João, acredito que pela idade avançada, carinhosamente chama seus irmãos e leitores de meus filhinhos. O tema de hoje: os filhos de Deus e a obediência. O texto 1 João 3, 18 a 24. E o versículo 18 diz assim: Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade. E diante dele estaremos seguros em nossos corações. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Desse modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Orientações de um servo de Deus para aqueles que aceitaram ou aceitariam a paternidade por adoção do nosso Pai Celestial. 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra ou de letra, nem de língua, mas em obra e em verdade. Deus está dizendo que se com a boca expressamos amor, não podemos demonstrar falsidade com o coração. Que nós devemos amar de obras e não de texto. Que nós amemos de ação e não de palavras. Que amemos de coração e não de exibição. Falar que amamos as pessoas é fácil. E textos na palavra de Deus sobre amor tem um monte para nós decorarmos. O capítulo 3 de 1 João é sobre o amor. O capítulo 13 de 1 Coríntios é sobre o amor. A palavra de Deus é amor. Amor ao próximo, amor a Deus. E ele diz assim: não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. O primeiro atributo que aparece no crente é o amor. Um amor verdadeiro. Não devemos apenas falar de amor, mas amar de agir. Amar exige ação. E nós não devemos amar apenas os da nossa turma ou denominação. Devemos amar as pessoas. Devemos amar a todos, porque somos ou queremos ser, todos nós, filhos de Deus. 19. E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele estaremos seguros em nossos corações. E nisto no amor dos irmãos, no amor pelos irmãos, sabemos que somos da verdade. Você prova que ama amando. Amar é a garantia que nós estamos falando a verdade. Se estamos na presença de Deus, estaremos seguros em nossos corações. Mas, queridos, nós podemos escolher a quem nós amamos? Na palavra de Deus, não. Na palavra de Deus tem que amar o próximo, ou seja, amar a todas as pessoas. Então, se escolhermos a quem amar, não estamos obedecendo a palavra de Deus.
Há muito tempo atrás, a minha casa era na Vila Maria, um pouco longe de um estádio de futebol. E nesse estádio começou uma apresentação de um líder religioso. O som era muito alto, chegava até a minha casa. Não sei como permitiram uma coisa daquelas. Não dava para assistir TV, não dava para conversar. Então eu fui obrigado a ouvir um líder religioso falando sobre pessoas. Esse líder religioso estava dizendo aos de sua doutrina e para quem estava no estádio para se afastar dos evangélicos. Ele chamava os evangélicos de protestantes. Esse nome protestante parece ser uma palavra feia e perigosa. Imediatamente identifiquei que aquele homem não era de Deus. De imediato vi que aquele homem não era da verdade, não da verdade de Deus. Talvez a verdade dele, que contrariando a palavra de Deus, se torna uma mentira. Ele estava citando a Bíblia para incentivar a separação das pessoas. Ele não pode ter segurança no seu coração diante de Deus. O que é que ele vai dizer para Deus? Que o protestante não é o seu próximo? Que o protestante ou outro que não é da sua doutrina não pode ter se tornado e ser chamado filho de Deus? Se ele não conseguia nem mentir para chamar de irmão ou filho o seu próximo e precisava cuspir aquela palavra de separação, imagine o que estava dentro do seu coração. Ele não amava nem de palavra nem de língua. Ele, infelizmente, odiava. Quem escolhe chamar o outro de seu filho? Aquele que tem amor. Aquele que quer nos adotar. E ninguém pode dizer que nós não somos filhos se aquele que pode todas as coisas quiser ser o nosso Pai. João capítulo 1, 11 e 12 diz assim: Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todo quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creram no seu nome. Sabe o que nós protestamos? Mentiras. Sabe o que nós protestamos? Essas posturas de separações que são do inimigo e não de Deus. Como pode estar seguro no seu coração diante de Deus mentindo? Naquelas palavras, naquela postura, quem estava escolhendo para que as pessoas se tornassem filhos de Deus não era mais Deus, era o líder religioso. Será que esse homem tinha consciência do mal que estava fazendo com as pessoas da sua própria doutrina? Será que ele tinha consciência de que estava rasgando o Evangelho de Cristo e pregando a separação e o ódio? A Bíblia Sagrada, queridos, é o manifesto da misericórdia, amor e perdão do nosso Deus. Que coração é esse? Bem que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 6,3: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. E o versículo 20 diz assim: porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que nosso coração e conhece todas as coisas. João estava falando com os filhos de Deus. Ele começou o texto com a expressão, meus filhinhos. E ele diz, se examinarmos a nossa vida e o nosso coração nos condena, apelamos para Deus, que nos conhece, que sabe todas as coisas. Apelamos para Deus, que é cheio de misericórdia, para um julgamento correto e confiante para os nossos corações. Amados, versículo 21 diz assim, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. Nós queremos ser assim. Nós buscamos ser assim. Nós queremos ter a confiança diante de Deus. Por isso, o nosso coração busca estar cheio de Deus em Jesus Cristo. Não é uma perfeição, mas uma busca por ela. Uma luta constante, diária. Em Filipenses 3:10, Paulo diz assim, para ver se de alguma forma eu posso chegar à ressurreição. Não que tenha alcançado ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que eu fui preso por Jesus Cristo. O nosso coração sempre deve estar em busca dessa santificação. A busca de uma vida sem pecado para termos confiança e clamar a Deus.
Se o nosso coração não nos condenar, é maravilhoso. Significa que nós estamos obedecendo ao Evangelho. 22. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Queridos, o fruto do amor é a confiança. A confiança expressa-se na oração, e a oração confiante recebe a resposta. Aqui, ele fala da oração e que devemos continuar a pedir pelo que nós precisamos. Se nós não pedirmos nada, é porque no nosso coração, na nossa mente, nós não precisamos. Mas Deus espera que a gente peça, porque sempre nos falta alguma coisa. Porque se a gente pedir e não receber, identificamos algumas coisas. Primeiro, não era tempo de receber. Não era o correto de se pedir, isso é, não combinava com a vontade de Deus para a nossa vida. E não éramos merecedores no momento de receber. Mas se pedimos e recebemos, é porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Se pedimos e recebemos, é porque era tempo de Deus, vontade de Deus, e éramos merecedores. Muitas vezes recebemos porque Deus é bom, misericordioso. Muitas vezes recebemos porque Deus nos ama, mas é preciso que a gente obedeça para que a nossa comunhão com Deus esteja perfeita. No versículo 23, ele diz assim, o apóstolo João: e este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. A obra de Deus em nossas vidas é essa: crer naquele que ele enviou, crer no Salvador que morreu por nós, crer em Deus na pessoa de Cristo, é acreditar no amor e na obra de Deus em Cristo. E nós destruímos a obra de Deus quando não acreditamos. E nós negamos a Deus quando não acreditamos, quando não aceitamos. Se fosse um pedido de Jesus, já era para ser cumprido, mas não é um pedido, é uma ordem, é um mandamento. Como filhos de Deus, amem uns aos outros. Se não amarmos uns aos outros, não cremos em Cristo e desobedecemos aos mandamentos de Deus. Não honramos o nome de filhos de Deus. Crer sem ver é difícil para todo mundo, isso eu admito. Mas os filhos de Deus não veem com os olhos, e sim com o coração. A gente lê a palavra e crê. A gente obedece a palavra e vê. O versículo 24 diz assim: os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e ele neles. Desse modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Querido, nós nunca estamos sós, nunca estamos desamparados. A obediência gera transformação, e a transformação gera comunhão, pelo Espírito que Deus nos deu. Pelo Espírito entramos em comunhão com Cristo. Por causa do Espírito não somos enganados. Todo mundo recebeu um Espírito de Deus? Sim. Mas é preciso que a morada do Espírito, nosso corpo, persevere. É preciso que nós lutemos. Somente lutando contra o mundo podemos viver unidos com Deus e Deus unido a nós. Porque Deus, em sua palavra, já nos chama de filhos. A palavra filho encontra-se hoje na Bíblia porque já estava no coração de Deus para referir-se a nós. Da mesma forma que ganhamos um pai em Deus, ele deve ganhar um filho obediente em nós. Essa é uma expressão de carinho, amor e salvação do nosso Pai Celestial. E como vivem os filhos de Deus? Honrando, amando, adorando e obedecendo. Filhos de Deus são aqueles que lhe rendem culto e por eles são abençoados. Deus quer que nós sejamos a descendência dele aqui na terra. Para isso ele fez em Cristo esse relacionamento espiritual e nos adotou nele. A forma correta de vivermos em Cristo dará a nós, todos nós, valores morais e espirituais. Honre ao nosso Pai. Creiam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amem a Deus e amem o próximo, porque Deus, o nosso Pai, é amor. Que Deus nos abençoe, queridos, hoje e para todo sempre. Amém.